Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você na palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, que vai nos dizer assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Aqui nós vamos ver Jesus, depois que ele vence Satanás ali no deserto, ele parte então para começar a selecionar os seus discípulos que se tornariam apóstolos, qual nós conhecemos, e que daria continuidade ao ministério que Jesus ele veio implantar, iniciar aqui na terra. E esses irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, eles lançavam as redes porque eram pescadores. O que Jesus viu nesses homens para vocacioná-los, para chamá-los para uma missão tão nobre, que é anunciar o evangelho do reino de Deus? O que Jesus viu em Pedro, o que Jesus viu em André, é o que ele vê em mim, o que ele vê em você, e ele nos chama, porque a missão de anunciar as boas novas é para todos aqueles que aceitam o chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria requisitos para chamar. Ele chama pecadores como eu, pecadores como você, e ele transforma esses pecadores em pecadores arrependidos, e uma vez arrependidos eles são justificados, redimidos através do sangue de Jesus e habilitados para essa nobre missão. De repente eu estou falando com pessoas aqui que se julga incapaz talvez de levar esse evangelho. Talvez eu falo com pessoas que traz um passado obscuro, ou talvez pessoas que recebem na sua mente acusações diárias. Jesus ele chamou Pedro. Quem foi Pedro? A início um homem impulsivo, um homem precipitado. Quantas vezes Jesus ele teve que repreender Pedro, exortar Pedro, mas Jesus não desistiu de Pedro por causa do seu temperamento. Não, Jesus ele sabia que chegaria um tempo em que Pedro se converteria totalmente a ele e se tornaria um grande apóstolo, um grande instrumento para levar esse evangelho. Jesus ele não estabelece um requisito presente para chamar. Ou seja, porque se Jesus fosse estabelecer um requisito presente, olha, aquele ali é perfeito, eu vou chamar, não teria ninguém habilitado para pregar o evangelho. Mas Jesus chama pecadores, homens comuns, homens idoutos, incapacitados, para que ele venha capacitar através do seu Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem nos dá a intrepidez, a ousadia, é o Espírito Santo de Deus quem nos usa para levar esse evangelho a outras pessoas. Qual resposta você vai dar para o Senhor? A resposta de Simão e de André foi instantânea. Eles deixaram tudo e entenderam: agora eu estou numa missão mais nobre. Eu vou seguir esse Jesus de Nazaré. Quando eles deixam tudo para seguir Jesus, eles não tinham milagres, testemunhos, relatos de milagres para verdadeiramente eles crer que Jesus era o Messias. Eles foram convencidos através do Espírito de Deus a seguir Jesus. Esse mesmo Espírito que nos nossos dias hoje, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho de milagres que Jesus operou,
E ele enviou o Espírito Santo para convencer o homem da necessidade de seguir Jesus. Mas muitos estão relutando a voz do Espírito Santo. Muitos estão ignorando o chamado do Espírito Santo. Qual resposta você vai dar para o Senhor? Pare de dizer eu não posso, pare de dizer eu não consigo. Moisés tentou usar esse argumento com Deus e não funcionou. Jesus, ele chamou Simão e André. Deus chamou Moisés ali e fez ele aceitar aquela missão. O Senhor está te chamando. Até quando você vai fugir do chamado? Até quando você vai rejeitar o convite de Jesus para se tornar um discípulo dele? Reflita nesta manhã. Esta palavra é para todos nós. É para mim que já estou anunciando e preciso melhorar, avançar mais, ser mais ousado, ter mais coragem. É para você que precisa iniciar essa caminhada. Esse chamado é para todos nós. Jesus está nos chamando hoje. Ele pede uma resposta imediata, minha e sua, para sermos anunciadores desse evangelho do reino. Eu deixo para você essa reflexão, que o Espírito Santo de Deus, ele convença você da sua necessidade de aceitar o chamado de Jesus para se tornar um discípulo dele. Amém? Eu fico por aqui. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz.